Oficialmente, boa noite aí aos diretores, às diretoras do nosso Proditec, conectados aí com a Universidade Federal de Rondonópolis. E hoje nós damos continuidade às discussões sobre relações intra- e interpessoais e os processos de comunicação no ambiente escolar, né? Na aula de hoje, nós retomamos o diálogo iniciado na semana passada com a professora Natácia Daldegon, né, que vocês já conhecem, que terá este momento para aprofundar e concluir a abordagem da proposta, tá certo? Então, peço atenção especial a todas as reflexões apresentadas no dia de hoje, pois a atividade nos pequenos grupos dependerá diretamente da compreensão dos aspectos discutidos nessa aula, ok? Então, professora Natácia, fique à vontade, a palavra é com você. Boa noite. Boa noite, Ézer, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui de volta com vocês, né? Que a gente falou semana passada, a gente teve uma conversa, falamos sobre a escuta ativa, sobre a posição de aprendizado, e hoje a gente vai dar continuidade, né? Então, a sala 4, falando aí dessas relações intra e interpessoais, as comunicações no ambiente escolar, e especificamente hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a comunicação não violenta. Então, hoje, eu não vou fazer um apanhado agora, nesse momento, do que nós vimos na aula passada, porque eu vou fazer isso ao longo da aula. Então, assim, a cada momento que aparecer algum tema, alguma coisa que nos remete àquilo que já foi falado na aula passada, na semana passada, eu vou fazer uma pausa e explicar e retomar aquilo que já foi dito. A maior parte daquilo que eu vou retomar também já está em slide, então eu não vou fazer essa retomada agora, antes de começar, porque ela vai aparecer ao longo da própria aula. Lembrando que quando eu estou aqui compartilhando minha tela com vocês, eu não consigo ver vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam no chat, que depois um dos ATTs vai me falar, né, vai me repassar essa dúvida, e aí, se sobrar um tempinho no final da explicação, eu retomo essa dúvida, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar, peço ajuda aí, então, do Ézer, dos ATTs nesse momento, porque eu sempre tenho uma pequena dificuldadezinha de compartilhar, toda vez que eu acho que está compartilhando, não tá? E aí eu peço uma pequena ajuda nesse sentido, mas a gente já, em breve, já começa, assim que eu conseguir. Lembrando que eu me chamo Natácia Daldegan, né? Eu sou professora da UFR, da Universidade. Também sou psicóloga e psicanalista. E tento trazer aqui para vocês também, não só dessa perspectiva, mas também de uma perspectiva de gestora, pois passei aí 2 anos e meio na coordenação do curso, e sei muito bem como que é difícil, como é árduo, né, estar nessa posição de gestão, de decisão que a gente tem que tomar para muitas pessoas de todos os lados, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje também, né? Bom, a minha tela está compartilhada, está no modo apresentação? Tá sim, Natácia, certinho. Passou o slide? Sim. Perfeito, então eu vou dar início, certo? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no chat, e aí eu tiro essa dúvida lá no finalzinho da apresentação, se sobrar um tempinho. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, àquilo que nós falávamos na aula passada, das relações intra e interpessoais, as comunicações no ambiente escolar, conversas difíceis, conflitos, e as temáticas discutidas hoje vão girar em torno basicamente de 2, que é a comunicação não violenta, que a gente vai ver, né, chamar de CNV, comunicação não violenta, e a pluralidade de perfis no ambiente escolar, que vai ser um pouquinho, assim, já um encaminhamento da atividade que vocês vão desenvolver hoje com os ATTs nos grupos menores, né? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a comunicação não violenta, a CNV, que é uma ferramenta que serve para lidar com sentimentos,
Vamos lembrar que na aula passada a gente falou da importância desses sentimentos, que são aqueles que permeiam aquilo que está por trás do diálogo, aquilo que não é explicitamente percebido, não é consciente, mas está ali permeando toda uma conversa difícil, todo um conflito, e que eles têm, sim, a sua importância, né? E de como é importante a gente tentar reconhecer esses sentimentos. Então, a comunicação não violenta é uma ferramenta para lidar com sentimentos, é uma técnica desenvolvida por Marshall Rosenberg, que auxilia, justamente nessa tentativa de auxiliar diretores e secretários da escola que desejam se aprimorar no autoconhecimento, na comunicação, porque possui técnicas para melhorar os relacionamentos pessoais e profissionais. Então, é uma técnica que ajuda no desenvolvimento do autoconhecimento, da comunicação não violenta em relação a alguma pessoa, da elucidação desses sentimentos que estão por trás de um diálogo. E aí é importante a gente pensar como que é relevante comunicar os sentimentos, os próprios sentimentos para os outros. Porque muitas vezes esses sentimentos que não são comunicados, ou até mesmo não percebidos pelo próprio sujeito, são justamente a principal questão que está em torno de uma conversa difícil. É justamente aquilo que eu não percebo, é o meu ponto cego. Então, a importância da gente comunicar esses sentimentos, né? Então, aí a gente tem um primeiro elemento que que compõe a comunicação não violenta, que é a empatia. E a empatia, ela seria justamente, né, ela se constitui nessa compreensão dos sentimentos e das necessidades dos outros, né, de outras pessoas. E aí a gente até costuma falar, no senso comum, é se colocar no lugar do outro, e é um pouco disso mesmo, é se colocar no lugar do outro, mas principalmente se colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro, né, não do meu ponto de vista. Então, a empatia é justamente compreender esses sentimentos e essas necessidades dos outros. Enquanto a gente tem também a autoempatia, né? A autoempatia seria compreender os próprios sentimentos e necessidades. Na semana passada, dentre os exercícios que vocês fizeram, a atividade que foram nos pequenos grupos, vocês tinham uma lista de sentimentos, né, e necessidades. É um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, né? Qual sentimento que a gente está desenvolvendo numa dada conversa e a qual necessidade está sendo ou não respondida a partir desse sentimento. Porque quando a gente tem uma necessidade que não é respondida, a gente tem uma frustração. E aí a gente tem uma tendência a ser mais agressivo, mais defensivo, a tentar defender muito mais a minha personalidade, o meu ponto de vista. E quando a gente tem uma necessidade que está sendo atendida, é um momento onde a gente consegue sair um pouquinho dessa posição que a gente ocupa e perceber as necessidades e os sentimentos dos outros, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa autoempatia e aquilo, né, bem comum, é bem piegas, é bem clichê, mas é importante, que nem quando a gente está lá no avião, primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio em si mesmo para depois auxiliar alguém. Então, é justamente sobre isso. É necessário primeiro observar os próprios sentimentos, nomeá-los, dar nome, para depois entender quais necessidades não estão sendo atendidas para mim, para mim. Né? Fazer isso ajuda na forma com que as pessoas se comunicam, pois as palavras se transformam em respostas conscientes. Então, fazer isso, quando a gente pensa nos nossos próprios sentimentos, nas necessidades que estão sendo ou não atendidas, e normalmente numa conversa difícil é uma necessidade que não está sendo atendida, ajuda na a conscientização daquilo que eu estou tentando falar, daquilo que eu estou tentando dizer, do ponto que eu estou tentando chegar. E é muito interessante como muitas vezes a gente é muito duro consigo mesmo, né? Mas com o outro não. Então, essa autoempatia também é uma coisa muito importante, é um elemento de extrema importância.
Porque quando a gente pensa, por que eu sou tão duro comigo mesmo, e às vezes eu não sou com o outro, o meu crivo é sempre maior para mim, né? Eu sempre me coloco, para mim sempre vai ser mais difícil do que para os outros, né? Tem gente que vive dessa forma. Isso pode ser em decorrência de algum sentimento que está velado, de algum sentimento que a gente não compreende sobre nós mesmos. E na comunicação não violenta, a gente é levado a olhar para si e compreender aquilo que não está consciente, aquilo que eu não estou sabendo, que eu não estou entendendo, aquilo que eu não sei sobre mim mesma naquele exato momento. E aí nós somos levados a nos expressar com mais honestidade, com mais clareza, principalmente a respeito desses sentimentos velados. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente dá ao outro uma atenção, a sua devida atenção respeitosa, empática. Então, quando a gente pratica a autoempatia, necessariamente isso auxilia a empatia, que é compreender os sentimentos dos outros. Então, esses dois elementos contidos na comunicação não violenta, empatia e autoempatia. A empatia que diz respeito aos sentimentos e necessidades dos outros, e a autoempatia que diz respeito aos sentimentos e necessidades próprios. Então, lembrando mais uma vez aquela lista de sentimentos, né? Por exemplo, o sentimento de reconhecimento. Se eu não me sinto reconhecido, tem uma necessidade que está deixando de ser atendida. E aí eu vou ficar frustrado. E aí, quando eu fico frustrado, eu fico irritado, eu fico desanimado. E aí eu não me coloco à disposição, estar disponível para uma conversa, para que a gente alcance um objetivo, para que a gente caminhe numa solução para uma conversa difícil. A gente vai ficar preso ali naqueles diálogos que a gente falou na última aula, no sentido literal do que está sendo discutido, tentando defender um ponto de vista, atribuir culpa a alguém e não avançar. Né? Então, na comunicação não violenta, essa técnica, que é a comunicação não violenta, ela ajuda no desenvolvimento do autoconhecimento, porque ela compreende justamente a necessidade de comunicar os próprios sentimentos para as outras pessoas, porque na maior parte das vezes, não é sempre, são eles a principal questão numa conversa difícil. É aquilo que eu não estou olhando, é aquilo que eu não estou percebendo, e é aquilo que sai de mim, não necessariamente do outro. Então, a partir do momento em que eu pratico uma comunicação não violenta, olhando para aqueles dois elementos, primeiramente para a autoempatia, entendendo o meu sentimento, depois de fazer esse movimento, conseguir entender o sentimento do outro, eu acho que a partir daí a gente consegue avançar muito mais e se desenroscar um pouco dessa situação que é tão complexa, tão difícil, que é um diálogo, né, uma conversa difícil, e aí começar finalmente a praticar essa comunicação não violenta, né? Que o próprio nome já diz, é assertiva, porém não é violenta para o outro, né? Não é sentida como uma defesa ou como uma violência para outra pessoa. E aí, nesse momento, a gente vai relembrar, então, a teoria dos 3 diálogos que a gente falou na aula passada. Lembram deles? Então, numa conversa difícil, há, na realidade, 3 diálogos, né? E esse diálogo, vamos lembrar que não se tratam apenas das mensagens que foram trocadas, aquilo que foi dito, mas muito daquilo que não está sendo dito. Ou seja, esses 3 diálogos evidenciam 3 formas, né, 3 percepções, para além daquilo que está sendo falado, aquilo que está nas entrelinhas da conversa, né? Aquilo que está por trás dessa conversa difícil. E aí a gente tem o diálogo do que aconteceu, o diálogo dos sentimentos e o diálogo da identidade. Vamos retomar um por um? O diálogo do que aconteceu, né? É um diálogo que representa a fixação do sentido literal de uma conversa. Então, nesse diálogo, que é um dos elementos que está por trás daquilo que está sendo falado, nas entrelinhas, a gente vai entender que muitas vezes a gente está preso no sentido literal de uma conversa
E quando isso acontece, a nossa tendência é achar que eu estou certo e que o outro está errado. Então, assim, olha, a gente está falando de A. A mais B é igual a AB. É uma lógica. Se A é A, B é B, A mais B é igual a B. E aí a gente vai ficar nessa discussão, mas vamos lembrar que isso é uma fixação no sentido literal da conversa. Lembra da toalha? Ninguém briga por uma toalha jogada na cama. Então, não é A e não é B. A gente está falando de alguma outra coisa e vamos tentar deslizar esse sentido, vamos tentar não ficar preso nessa, fixado nesse sentido literal. E aí, quando a gente consegue entender que tem algo por trás, não é literal, então não significa que eu estou certo, que o outro está errado, é possível que os dois estejam certos ou os dois errados, vamos pensar no segundo diálogo, o diálogo dos sentimentos. O diálogo dos sentimentos é justamente aquele diálogo que tenta compreender o sentimento implícito na conversa. Então, quais sentimentos estão sendo suscitados nessa conversa? Como que o outro parece estar se sentindo e como que eu estou me sentindo? Quando a gente pensa no diálogo dos sentimentos, a gente tem que pensar também, a gente tem que entender que relacionamentos de trabalho, eles não são apenas racionais. Nós já falamos isso e vale a pena frisar novamente que não tem como eu sair da minha casa e falar assim, agora eu vou para o meu trabalho e vou deixar tudo que está me estressando na minha casa, o meu marido, as crianças brigando, a louça que não está lavada, tudo que está me estressando eu vou deixar na minha casa e vou chegar no meu trabalho renovado. Isso não existe. A gente chega estressada, a gente chega feliz, a gente chega mexida, tocada por sentimentos do nosso dia a dia, e isso é levado para os nossos relacionamentos pessoais dentro do trabalho, ou seja, para os nossos relacionamentos profissionais. Então, a gente tem que tentar compreender quais são esses sentimentos que estão implícitos nessa conversa. Primeiramente, por parte, né, por minha parte, por parte de quem está nessa conversa, nessa interlocução, e depois por parte do outro que está nessa interlocução comigo. A partir do momento em que eu tomo consciência de qual sentimento está permeando esse diálogo, essa conversa difícil, aí sim eu vou para o terceiro diálogo, que é o diálogo da identidade, que é justamente esse questionamento interno sobre a própria posição que eu estou ocupando nessa conversa. Então, assim, que posição é essa que eu estou ocupando nessa conversa, né? Eu estou ocupando uma posição, sei lá, de um pai castrador, assim, olha, tem que ser desse jeito. Eu estou ocupando uma posição de um filho desobediente que está levando uma bronca e abaixa a cabeça. Que posição é essa? E aí, quando a gente sente que a gente está ocupando uma posição num diálogo difícil, numa conversa difícil, uma posição que a gente se identifica, a gente fica muito defensivo. Porque às vezes é uma posição que a gente costuma ocupar em todos os lugares e a gente está cansado de ocupar essa posição. E aí, quando a gente se identifica, a gente tem essa sensação de perda de si mesmo, sensação de perda da própria identidade. E é aí onde a gente se enrosca. E é aí onde a gente tenta cada vez mais provar que está correto, provar o ponto de vista, provar que isso é importante, como se a gente estivesse defendendo a nossa identidade. Mas, na realidade, quando a gente se coloca nessa posição de aprendizagem, quando a gente sai dessa posição de eu preciso provar que o meu ponto é o correto porque eu estou provando minha identidade, a gente vai perceber que isso é tão pouco que não faz diferença se eu acho que no final, se o fulano no final da conversa saiu dessa conversa achando que eu sou A ou B, achando que eu sou arrogante ou que eu sou uma pessoa infeliz, não faz diferença na minha vida se o fulano está pensando isso ou não. A partir do momento que eu não me importo, que eu realmente saio dessa posição, né, defensiva, eu paro de me importar, e aí eu começo a ouvir melhor, né, e aí começo a entender que minha identidade não é aquilo que eu estou defendendo. Na realidade, não faz nem um pouco de sentido. Então, eu paro de ficar defensiva quando eu diminuo as minhas defesas, o outro também diminui as suas defesas. Então, pensar na teoria desses três diálogos, ou seja, o diálogo do que aconteceu, né, o sentido que está por trás daquela conversa, não ficar preso a esse sentido literal,
O diálogo dos sentimentos, ou seja, entender que existem sentimentos que estão sendo evocados nessa conversa e que às vezes eles não têm nada a ver com aquilo que está sendo dito, mas com outras coisas, e perceber que o diálogo da identidade, que aquele diálogo, aquela conversa, aquele ponto não me define, quando a gente faz esse movimento de tornar isso consciente, a gente consegue avançar muito mais na nossa conversa e na comunicação não violenta. É importante falar sobre o diálogo da identidade, com relação ao diálogo da identidade, o sujeito, ele se pergunta, né, ele deve se perguntar o que está em jogo. A ideia é perceber que todos têm conflitos de identidade, né, tá todo mundo aí com conflitos de identidade, tá todo mundo... o outro também está nessa mesma posição que eu, e aí a gente se pergunta, o que está em jogo, né? Pensar com clareza e honestidade sobre quem você é pode ajudar a reduzir o nível de ansiedade durante o diálogo e fortalecer significativamente essa base do diálogo. Então, o diálogo da identidade, ele traz luz ao pensamento do tudo ou nada. O que você coloca em jogo é justamente o tudo ou nada, né? Então, por exemplo, ou eu me julgo completamente competente ou incompetente. Não tem meio termo. Ou é A ou é B. E não tem um meio termo, 880, né? Essa forma de pensar deixa a nossa identidade muito instável, muito sensível a um feedback, se o outro for me falar alguma coisa, né? Então, ou se nega a informação, de jeito nenhum, ele está muito errado, ou se dá uma importância muito exagerada. Nossa Senhora, realmente ele tem razão. Então, é importante aqui a gente assumir aquela posição de aprendizado, a posição do analista, a posição do terapeuta, né, do psicólogo. Lembra daquela técnica de negociação de Harvard que a gente falou na aula passada, né? Sair dessa posição de emissário, de quem está querendo defender um ponto, e entrar nessa posição de aprendizagem, né? Uma posição neutra, uma posição desprovida de intenção, de julgamento, apenas interessada na escuta e em compreender qual que é o verdadeiro problema por trás das entrelinhas. Então, o diálogo da identidade é um diálogo muito potente, mas, ao mesmo tempo, a gente também pode se enroscar muito feio nele. E para que a gente não se enrosque nesse diálogo, é importante que a gente saia dessa posição de emissário e entre naquela posição de aprendizagem, numa posição neutra, desprovida de interesse, né, de julgamento, só interessado na escuta. E aí a gente tem uma técnica, né, uma das técnicas que auxiliam na compreensão da conversa, que é a paráfrase, né? E aí essa técnica, ela constitui justamente em ouvir, checar e repetir. Novamente, ouvir, checar e repetir. Ouvir o que foi dito, e não é ouvir de qualquer jeito, é ouvir realmente com aquela escuta ativa, com aquilo que está por trás, é realmente parar para ouvir o outro. Checar o entendimento daquilo que está sendo dito, então se a pessoa repetiu mais de uma vez, a gente está começando a entender que ela quer chegar em um ponto, e repetir. A paráfrase é literalmente isso, repetir o que o outro falou, né? Como assim repetir? Repetir no sentido de perguntar se aquilo que foi dito foi realmente aquilo que foi compreendido, ou seja, aquilo que foi dito foi compreendido corretamente? Então, se a gente devolve o problema para o outro, esse fato de devolver o problema para o outro é uma técnica que ajuda o outro a compreender a situação de fora e sair dessa posição rígida e defensiva. Então, quando a gente pensa assim, eu vou repetir, vou perguntar, o outro começa a perceber que eu estou interessado no que ele está dizendo. Eu não estou só interessado em provar o meu ponto, estou interessado no que ele está dizendo. Então, um diretor ou um secretário, quando consegue ter esse olhar mais imparcial numa conversa difícil, ou em situações complicadas na escola, pode utilizar essa técnica da paráfrase, né? Porque isso vai retomar aquilo que foi dito
com menor chances de mal-entendido, diminuindo as chances desses mal-entendidos, e também vai ajudar a eliminar os ruídos na comunicação. E, além disso, vai ajudar também a diminuir essa posição defensiva do outro, que acha que eu estou ali apenas para provar o meu ponto, enquanto, na realidade, eu estou verdadeiramente interessado em escutar o que está sendo dito. Então, a paráfrase não é apenas uma repetição sem sentido. Ela constitui um ouvir, um checar e um repetir. E esse repetir é assim, olha, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está querendo dizer isso e isso? Você disse isso, mas você quer dizer isso? Você quer chegar em tal lugar? Isso faz com que a pessoa perceba que ela está sendo repetitiva, que ela não está chegando em lugar nenhum, e que às vezes ela está se fazendo mal entender, que ela não está se fazendo compreender naquilo que ela precisa, ao mesmo tempo em que ela sente que você está dando abertura para que ela fale, para ser ouvida, e saia daquela posição defensiva, né? E aí a gente tem 4 componentes da comunicação não violenta, que são elementos elaborados para amenizar as situações de conflito e principalmente as situações de violência. Então, a gente vai falar de cada um deles agora, né? A observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido, né? São elementos que fornecem um programa, um panorama geral do que se passa numa conversa e nas entrelinhas dessa conversa. Então, o primeiro elemento é a observação. É um componente que um sujeito adota uma postura diferenciada. Que postura é essa, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso, mas vamos lá, a gente vai chegar lá de novo, mais uma vez. Então, o sujeito ele vai adotar uma postura diferenciada. Ele vai observar de uma maneira diferenciada. Ele vai ter um olhar imparcial, sem julgamento ou avaliação. Ou seja, que postura é essa? É a postura de aprendizagem. Nós já falamos tanto dela, né? Então, ser um observador imparcial seria justamente sair daquela posição de emissário e adotar a posição de aprendizagem, essa postura de aprendizagem. Gente, ser um observador imparcial não é algo fácil. É muito difícil, sim. Principalmente quando as relações dentro da escola elas já estão estabelecidas, né? A gente já tem algumas relações que que estão postas, que estão estabelecidas, muitas vezes com preconceitos, com discriminação, mas é crucial que a gente tente adotar essa posição de aprendizagem, essa postura de aprendizagem, uma posição de observação, para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Por que essas relações estão cristalizadas na escola? Então, às vezes existem pré-julgamentos, alguns estudantes ou familiares, por acontecimentos que já passaram e que às vezes já até mudaram, ou até pior, às vezes a gente reproduz alguns estigmas ou algumas falas de uma maneira muito hostil, e isso só vai gerar mais conflito, mais violência. Então, apesar das relações já estarem estabelecidas, é muito importante que a gente tente fazer com que esse elemento, né, fazer com que a gente descristalize essa posição, né, e entre nessa nova postura, né, nessa observação de uma maneira diferenciada. Outro elemento são os sentimentos, né? É um elemento que é onde a gente pode incluir um vocabulário amplo, né, de sentimentos. Porque esse é um diálogo, que a gente já falou do diálogo dos sentimentos, né? Então a gente está falando agora dele como elemento, mas ele está presente lá naquele diálogo que a gente falou. Então, esse é um componente que vai tentar incluir o diálogo dos sentimentos. E aí a gente vai tentar incluir um vocabulário de sentimentos mais amplo,
porque isso ajuda os sujeitos a se comunicarem com mais eficiência, com mais facilidade. Então, olhar para os sentimentos e verificar se essa necessidade está sendo ou não atendida, e se não tiver, qual postura defensiva está aparecendo, ajuda muito a gente a conseguir elaborar, né, uma conversa difícil. Expressar o sentimento significa pontuar aquilo que está se sentindo no momento do conflito. Em geral, a gente tem muita dificuldade de expressar o sentimento ou de não compreender esses sentimentos que estão acontecendo. E por isso, a gente acha muitas vezes que há uma ausência de sentimento. Não estou sentindo nada. Mas, na realidade, é apenas uma dificuldade de entender e de compreender quais sentimentos estão em jogo naquele momento, né? Então, é importante a gente ter em mente que esse diálogo dos sentimentos, ele é poderoso demais para a gente deixar ele oculto lá, né? E a escola é um lugar muito propício para conversas violentas, para falta de entendimento, justamente em razão de longos períodos de convivência diária, no mesmo local, com mesmas pessoas. Então, é importante que a gente pare e dê maior atenção a esses sentimentos. Quando a gente se conecta, né, com o outro, quando a gente se conecta com o outro, geralmente a gente consegue compreender melhor esses sentimentos. E aí, se a gente se deixa de se conectar, é justamente aí onde vai aparecer uma grande dificuldade na comunicação. Então, expressar os sentimentos significa pontuar aquilo que está se sentindo no momento do conflito e, geralmente, esse tipo de conexão é muito lido, né, é muito visto como uma demonstração de fraqueza, porque o sujeito vai lá e expõe justamente aquilo onde ele está sendo mais vulnerável, mas é justamente o contrário, né, quando você declara os seus sentimentos, isso demonstra uma confiança muito grande, né, e induz uma empatia na conversa, faz com que a conversa caminhe para um lugar mais empático, e que o outro também consiga perceber esse diálogo dos sentimentos. Outro elemento importante são as necessidades. E aí vocês fizeram, né, um exercício na semana passada sobre essas necessidades. São elas mesmas, as mesmas que estavam lá, aqui estão, e de como elas são importantes, né? São componentes em que o sujeito aborda o que sente, o que necessita e se comunica, esclarecendo que precisa de algo. Então, não é raro acontecer numa conversa negativa por uma necessidade que não está sendo atendida, por exemplo. Então, expor as necessidades também tem essa conotação de fraqueza, e nem sempre é fácil discernir sobre quais são as nossas necessidades, né? Justamente porque as necessidades não atendidas levam os sujeitos a se sentirem culpados ou a culpar os outros pelas situações que não são resolvidas. Então, um diretor ou uma diretora, um secretário, uma secretária escolar, né, muitas vezes possui um sentimento de liderança, vamos dizer assim. Um diretor tem muito ocupa muito essa posição da liderança, porque, querendo ou não, é o grande responsável por tudo aquilo que acontece na escola. Isso também gera um grande sentimento de solidão, justamente porque a necessidade de acolhimento e de resolução dos problemas nem sempre vão ficar supridas. E aí, quando a gente não supre essa necessidade, a gente tem essa sensação de estar sozinho, esse sentimento de solidão. Esses sentimentos e necessidade devem ser motivo de reflexão. É muito importante compreender o que está acontecendo para que haja alguma mudança, para que a gente não se sinta mais sozinho, para que a gente consiga delegar uma tarefa, para que a gente consiga que o outro me respeite. Então, quando relatamos os sentimentos e as necessidades, sem julgamentos ou sem buscar quem está certo e errado,
surgem possibilidades e formas de atender as necessidades de todo mundo. Então, a partir do momento que a gente olha para isso, a gente consegue lidar com isso, né? Quanto menos a gente escamoteia o nosso conflito, os nossos sentimentos, mais a gente consegue lidar com eles. Não significa que seja fácil, às vezes é doloroso, mas quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais a gente consegue compreender o outro e menos a gente se enrosca, né? E aí a gente tem esse elemento, né, o último elemento da comunicação não violenta, que é o pedido, que é um componente em que o sujeito expressa o seu pedido de tal forma que o outro consegue se dispor a atender suas necessidades. Então, assim, expressar o pedido com clareza, ou seja, é um elemento em que o sujeito ele pede ajuda. Ele vai falar, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso resolver esse problema desta forma. Então, algo que vai facilitar a expressão do pedido é uma linguagem positiva, com frases mais específicas, ser mais diretivo, né, ir direto ao ponto, evitar colocações vagas, abstratas, às vezes a gente tenta se defender e a gente fica falando, sendo vago, e a gente não é direto. Então, muitas vezes, depois que a gente consegue estabelecer uma comunicação verdadeira, entender as necessidades, entender os sentimentos, a gente consegue focar no pedido, mas de uma forma mais diretiva, né? Eu preciso de A, B, C, né? Assertivo, menos abstrato, mais direto ao ponto. E aí o pedido ele não pode ser interpretado como uma exigência, porque se ele for interpretado como uma exigência, pode acontecer muitas vezes culpa, medo ou punição, caso esse pedido não seja atendido. Então, é um pedido, é uma solicitação, e a pessoa ela vai tentar responder essa solicitação da melhor forma possível, da forma que ela tem para resolver essa solicitação. Então, vamos ver agora quais ideias estão contidas na comunicação não violenta. Uma outra perspectiva da técnica da CNV, da comunicação não violenta, é compartilhar com o outro a respeito de ideias. E essas ideias, que podem parecer distintas para dois interlocutores, quando a gente comunica em uma conversa, facilita bastante para que diminua-se os ruídos, para que a gente tenha uma comunicação mais fluida e para que a gente tenha menos que a gente seja menos suscetível a erro de interpretação e de comunicação. Então, quais são essas ideias que a gente pode tentar se expressar com clareza numa conversa, especialmente numa conversa difícil? A verdade, né? A gente já falou sobre essa verdade, né? Cada um acredita ser o detentor da verdade, que o seu ponto de vista está correto, mas a gente já entendeu, já sabe que uma história possui mais de um ponto de vista. Então, que ambos podem estar corretos. E, na realidade, a maioria das vezes que acontece no desentendimento é isso. Cada um está vendo um ponto de vista diferente, está cada um vendo um lado do objeto, mas é o mesmo objeto. Outro elemento, outra ideia contida na comunicação não violência é a culpa, tentar encontrar quem está certo e quem está errado. E a gente já sabe que isso a gente não consegue avançar muito, né? Porque mais importante do que achar o culpado é resolver o problema, não adianta muito achar o culpado nesse momento, então não é ficar girando em torno de quem é o culpado. Outras ideias que estão presentes aí, né, na comunicação não violenta é a acusação, é supor a intenção, o sentimento do outro e começar a acusá-lo pela sua própria suposição. Lembra que a gente falou? Se você não sabe, pergunte, faça uma pergunta, escute verdadeiramente, né? Não fique supondo o outro. E, por último, o julgamento, né? E, normalmente, esse julgamento, ele vem, assim,
em contornos, como fazer uma análise baseada na própria perspectiva e tomar um juízo de valor próprio. Então, eu, com o meu ponto de vista, tomo um juízo de valor, faço um juízo de valor e acabo julgando a ideia do outro. Justamente porque, no meu juízo de valor, a gente tem uma verdade, uma culpa, uma acusação e um julgamento próprio. Então, isso tudo lembra muito um tema que a gente viu na aula passada, né? Vamos relembrar, então, esses elementos que estão presentes em uma conversa difícil? A suposição da verdade, que seria essa fixação no sentido literal da conversa. E qual que é a consequência de a gente ficar fixado no sentido literal de uma conversa? Ficar preso à própria verdade, não avançar em soluções. Outro elemento presente numa conversa difícil é a invenção da intenção, que é supor a intenção ou o sentimento do outro, achar que sabe por que, que o outro está falando aquilo, onde ele quer chegar com aquilo, enquanto na realidade não passa de suposição, né? Se a gente não sabe, pergunta. E, mais o último elemento, é a estrutura da culpa, tentar estabelecer quem tem razão e quem está errado. E aí a gente sabe que quando a gente fica preso na estrutura da culpa, a gente não consegue, mais uma vez, avançar em nenhuma conclusão, em nenhuma solução. A conversa fica presa e a gente fica girando em torno do próprio rato. Então, o que a gente precisa fazer diante disso tudo? Além de estar consciente da suposição da verdade, da intenção, da estrutura da culpa e de todos os outros elementos, a teoria dos 3 diálogos, a negociação de Harvard, que nós já falamos. O que a gente pode fazer? A gente pode adotar uma postura de aprendizagem. A melhor forma de ativar a curiosidade é perguntar para aprender. A proposta é deixar a indagação como um convite, não como exigência. Lembra aquilo que eu falei sobre devolver o problema para o outro? Pois bem, é aqui principalmente onde isso vai entrar no jogo, vai entrar em jogo nesse momento, né? É a gente pensar que quando a gente pergunta, quando a gente questiona o outro, no intuito de ouvi-lo, isso provoca mudanças de postura na conversa, e essa mudança faz toda a diferença para a gente conseguir avançar numa solução. Então, quando o sujeito faz uma pergunta, antes de pontuar uma afirmação, a comunicação ela se torna muito mais significativa. Porque a pessoa demonstra interesse, ela demonstra curiosidade em saber mais do que o outro está comunicando. E uma forma de comunicação nessa direção é falar mais ou menos assim: olha, eu não estou entendendo direito o seu ponto de vista. Será que você pode me falar um pouco sobre a forma com que você vê tal coisa? Ou fala para mim aquilo que você acha mais importante nessa conversa, né? Eu não estou entendendo aonde você qual o ponto crucial dessa conversa. Então, a intenção não é ficar repetindo as mesmas informações. É isso, é isso, é isso, é isso. Como já vimos, isso aí não vai resolver o problema. Mas é buscar aquela escuta ativa, é mudar de posição, sair de uma posição rígida, exercitar a paráfrase. Tudo isso ajuda a construir soluções. E isso implica em renunciar posicionamentos rígidos, para que seja possível compreender as diferentes perspectivas e os distintos pontos de vista que existem numa conversa difícil. E caso, mesmo assim, nada disso resolva, aí é importante a gente buscar alternativas de consenso. Tem vezes que não adianta a gente sair da postura, a gente escutar o outro, não vai ter solução. Então, a gente precisa, não vai ter solução para o conflito, para que a gente transforme essa discussão, essa conversa difícil, em uma conversa, né? Então, a gente precisa aprender e estar disposto a negociar, a aceitar perdas e ganhos e consequências.
É importante que a gente já esteja sabendo disso, esteja ciente disso, para que a gente aprenda a negociar perdas e ganhos, né? Então, vamos fazer aqui uma retomada do passo a passo, mais uma vez, né? Um passo a passo de uma conversa, da onde eu quero chegar com essa conversa, de como lidar com uma conversa difícil. Primeiro passo é, qual que é o problema? A gente vai reunir os fatos, e vamos lembrar que esses fatos, eles estão partindo da minha perspectiva, que é, por sua vez, baseado nos meus valores e nas minhas percepções, na minha trajetória de vida, e que isso nem sempre significa que é a verdade, né? Simplesmente é o meu ponto de vista. Segundo ponto é pensar qual que é o meu objetivo. Ter clareza daquilo que eu desejo alcançar numa conversa. E, normalmente, aquilo que a gente deseja alcançar numa conversa é uma solução, né? É chegar num ponto em comum onde a gente consiga uma solução para um determinado problema. O terceiro passo é pensar como eu me sinto. Quais sentimentos esse problema ou essa situação estão despertando em mim? Quais os interesses e as necessidades estão em jogo? Quais necessidades não estão sendo atendidas e o que elas estão gerando? Em seguida, eu vou para o quarto passo, que seria, eu tenho ou não a intenção de escutar o outro? Se eu tenho a intenção de escutar o outro, é pensar qual que é a perspectiva do outro? Quais são os sentimentos do outro? Quais as necessidades do outro? Elas estão ou não estão sendo atendidas? E, por último, a gente chega no ponto 5, que é o que precisa ser feito para resolver esse problema. Detalhe, pedido não é exigência. Vamos lembrar disso. Então, a gente vai lembrar que a gente pode fazer uma solicitação, mas não necessariamente ela é uma exigência, ela vai ser atendida. Ela pode ou não ser atendida. E aí, a gente vai pensar, então, a comunicação não violenta, que quando a gente pensa na comunicação não violenta, a gente vai dizer assim, praticar a comunicação não violenta não é sinônimo de ser bonzinho ou de aceitar tudo que é imposto. Na realidade, a finalidade da CNV não é impor ideias ou alterar o comportamento das pessoas durante a comunicação, mas sim de criar relacionamentos baseados na honestidade, na compaixão, e que podem servir para atender às necessidades de todos. Então, quando a gente busca uma cultura colaborativa, uma escuta ativa, os sujeitos compreendem que a diversidade e as potencialidades de cada ser humano são únicas. E aí, para ajudar na construção coletiva, conhecer essa pluralidade de perfis é uma perspectiva muito potencializadora. E é por isso que a gente vai falar agora, encaminhando já para a parte do exercício que vocês vão fazer, a atividade que vocês vão fazer nos pequenos grupos, sobre essa pluralidade de perfis, né? A partir de um ponto, do momento em que a gente estabelece que a gente tem diferenças, que as pessoas são diferentes, algumas reflexões sobre essas pessoas que fazem parte da minha equipe de trabalho ajudam a compreender o que a gente pode esperar dessas pessoas em um ambiente acolhedor e colaborativo. Então, um diretor precisa conhecer bastante a sua equipe, conhecer melhor as pessoas que estão ao seu redor, entender os seus propósitos, perceber as suas virtudes, para tentar integrar melhor o trabalho colaborativo na escola, conseguir, inclusive, delegar funções, né? Senão a gente fica preso naquela patologia da solidão, achando que a gente está falando sozinho, né? Então, o trabalho coletivo e a cultura colaborativa auxiliam na visão e na escolha de sujeitos que podem contribuir melhor com o seu perfil, promovendo as ações benéficas para a escola. Então, se a gente pensar, né, no ciclo das estações, entender que o ser humano é cíclico e que passa por períodos diferentes o tempo todo, é importante compreender que o perfil, muitas vezes, que eu estou ocupando é o perfil daquele momento. Né? Um cargo de diretor, por exemplo, pode fazer com que uma pessoa assuma um perfil mais específico, devido à demanda específica daquela função naquele momento. Então, é importante pensar no meu próprio perfil, no perfil de cada um de vocês, levando em consideração o que se sente, o que nós gostamos de fazer, mas também onde a gente se encontra nesse momento atual. Uma reflexão de quem são os educadores da comunidade escolar,
sem julgamentos, e de como esta ponderação pode modificar os desígnios da escola, se faz necessária para compor a nossa equipe de trabalho. Então, existe uma pluralidade de perfis dentro do ambiente de trabalho, e uma classificação dentro de 4 perfis complementares. A ideia não é encaixar ou padronizar as pessoas dentro de um perfil definitivo, mas perceber as potencialidades e para que isso ajude na distribuição de trabalho e no trabalho coletivo. Vamos lembrar que o ser humano é cíclico, não é estático, o ciclo das estações. Então, dentro dos perfis, a gente tem o sonhador. Sonhadores são aquelas pessoas motivadas na construção do projeto. São aquelas pessoas que cocriam as bases para o início do projeto, aquelas pessoas que identificam, que movem as pessoas em direção aos objetivos. Então, são aquelas pessoas que idealizam. Sonhadores são aquelas pessoas que idealizam vários projetos. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem concretizar, e é por isso que elas precisam de ajuda de outros perfis. Por exemplo, o planejador. Planejador são aquelas pessoas que traçam metas para alcançar o objetivo. Então, essas pessoas, elas vão conectar o objetivo com as ações concretas. Elas vão traçar uma rota a ser percorrida. Elas vão identificar quais insumos são necessários para a estruturação desse objetivo, o que eu preciso para poder chegar naquele projeto que foi sonhado pelo sonhador. O realizador são aquelas pessoas que executam as metas. Então, são as pessoas que colocam a mão na massa, são as pessoas que executam aquilo que foi planejado, que dão continuidade àquilo que foi sonhado, que foi planejado, colocam a mão na massa para fazer acontecer aquele projeto. E, por último, nós temos um celebrador, que são aquelas pessoas que monitoram o andamento daquilo que foi planejado. Essas pessoas, elas são muito importantes para a continuidade da participação de outras pessoas em direção ao mesmo objetivo, porque elas monitoram, elas avaliam o andamento daquilo que foi projetado, elas percebem aqueles que estão contribuindo ou não para alcançar as metas estabelecidas. O celebrador não é aquele apenas que vai celebrar no final com a concretização de um projeto, mas é um perfil muito importante para network, para o estabelecimento de relações e principalmente para o clima organizacional, né? É aquele que mantém o grupo unido e que todo mundo se reúne em torno dessa pessoa em prol de um objetivo. Então, dentro desses perfis, você consegue identificar em qual que você se encaixa nesse momento? Lembrando que nós somos cíclicos e que a gente precisa pensar nas necessidades atuais e também no cargo atual. Então, é muito importante que a gente tente pensar esse perfil nesse momento, porque em outro momento pode ser que eu ocupe outros lugares, que eu tenha um outro perfil. E é tentar identificar quem é a minha equipe, quais pessoas estão envolvidas, né, na minha equipe, quais perfis a gente tem, e delegar, conseguir delegar as atividades para que a gente consiga fazer um trabalho coletivo, né, um trabalho que diz respeito a todos. Então, gente, por hoje é isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora eu vou deixá-los, né, se encontrarem nos grupos menores para desenvolvimento da atividade que tem a ver com esses perfis que eu acabei de falar. Já estou muito ansiosa para conseguir ouvir os relatos de vocês. Excelente, Natácia. Muito obrigado pela condução da aula de hoje, tá? A sua fala, ela nos ajuda a compreender que a comunicação no ambiente escolar, ela vai muito além, né, dessa troca de informações. Quando você nos traz os 3 diálogos, né, consigo mesmo, com o outro e com o coletivo, você, na sua fala, evidencia que comunicar envolve relações, escuta, pertencimento, posicionamento. Então, isso nos provoca a pensar que essa comunicação, Natácia, começa antes da fala, né? Na forma como nós percebemos, né? E como nós nos colocamos diante do outro. Fica, então, esse convite para que a gente leve essa reflexão que a professora Natácia nos trouxe para o cotidiano da escola, né? Atentando, assim, para a qualidade nas nossas relações e dos nossos modos de comunicar.
Então, assim, muito obrigado, Natácia, pela partilha, muito obrigada por conduzir tão brilhantemente essa discussão. Sem dúvidas, foi enriquecedor para todos nós, tá certo? A gente encerra aqui, então, esse primeiro momento. Nós iremos para o intervalo e em 10 minutinhos apenas a gente retorna para os pequenos grupos. E hoje a atividade promete, tá certo? Até daqui a pouco, então.
Oi, oi, vamos retornando. Deu um tempinho aí de tomar um cafezinho, ir ao banheiro, né? E a gente agora está de volta. Os ATT já estão aí chamando vocês no WhatsApp para que vocês retornem aí para as atividades. E agora é um momento importante, né? Que é um momento de socialização entre pares, onde vocês vão conversar um pouquinho sobre a escola de vocês, né? As escolas que vocês estão à frente, as escolas que vocês estão aí tentando organizar, né? Ou seja, é um momento importante que um escuta o outro, um aprende com o outro, e essa socialização é sempre muito bem-vinda. Então, já organizem as câmeras, os microfones, né? Participem nos pequenos grupos, dialoguem ali com os ATTs, com os colegas, para a coisa fluir, certo? E aí, rapidamente, enquanto alguns não entram, eu quero falar um pouquinho sobre como nós vamos realizar essa atividade, uma atividade que envolve reflexão sobre os nossos perfis profissionais e também sobre como funcionam as equipes nessa escola onde vocês atuam, né? Então, veja, os ATTs irão explicar em detalhes, mas primeiro vocês vão se organizar em grupo e escolher o representante, né? Quem apresentará a relatoria. Essa pessoa, a gente tem uma função muito importante, né? Porque, ao final, ela traz uma síntese de tudo que foi discutido pelo grupo, articulando esses dois pontos principais da atividade, levando em consideração a atividade de hoje, tá? Então, a partir disso, cada um de vocês vai olhar para os perfis profissionais, né, que estão sendo apresentados, como o sonhador, o planejador, o realizador e o celebrador. Vocês terão acesso a informações de cada um desses perfis, tá certo? E aí, vocês farão um exercício individual de autorreflexão. Em qual desses perfis você, diretor, diretora, secretário, secretária, se reconhece hoje? Não é para vocês responderem o que seria ideal, né? Mas o que de fato aparece na sua prática, ok? Depois disso, o grupo amplia o olhar. Vocês vão pensar na equipe de trabalho de vocês, seja na escola ou na Secretaria de Educação, enfim. Vocês irão identificar se esses diferentes perfis aparecem nas pessoas com quem vocês trabalham. Veja, o foco é perceber a dinâmica da equipe e não julgar ninguém. Vocês vão refletir sobre a dinâmica da sua equipe e não a partir de julgamentos. Fiquem atentos. E com base nessas duas reflexões, a individual e a coletiva, o grupo constrói a síntese, tá certo? Ao final, vocês voltam para a sala principal e aí o relator vai socializar essa discussão que vocês fizeram em grupo, certo? Então, resumindo, primeiro vocês refletem sobre vocês mesmos, depois sobre a equipe e, por fim, organizam a síntese para ser compartilhada aqui, tá certo? Então, Wesley, eu acho que você já pode liberar o pessoal para os pequenos grupos. Bom trabalho! Já voltaram? Voltaram antes? Oi, oi, estamos de volta. Olá, olá. Cadê vocês? Cadê as câmeras abertas? Estamos aqui, estamos aqui. Que coisa boa. E aí, como foi as discussões aí nos pequenos grupos? Valeu a pena? Cadê os joinhas aí para a gente ver? Ah, maravilha, maravilha. O pessoal está voltando. Primeiro vem um grupo, depois vem outro. Que coisa boa. Que curioso já. Eu e a professora Natácia para saber o que vocês discutiram aí nos pequenos grupos e o que virá, né, nas relatorias.
Então, pessoal, exatamente... Então, só ressaltando aí para as pessoas que chegaram, então, quando é grupo 2... Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui o painel dos sorteios, tá bom? Para a gente saber exatamente qual vai ser o primeiro e o último grupo a se apresentar hoje, certo? Vamos lá. Ó, estão aqui, vocês estão vendo, ó? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós iremos sortear a ordem de apresentação das relatorias. Vamos começar. Grupo 7 é o primeiro, já vai se organizando. Próximo, grupo 9. Grupo 5. Grupo 8. Grupo 2. Grupo 4. Grupo 1. Grupo 6. Grupo 3. Grupo 10. Pronto! Já temos aqui a ordem. Então, começamos pelo grupo número 7, em seguida o 9, 5, 8, 2, 4, 1, 6, 3 e 10. Então, nós já convidamos agora o professor Rafael, é isso? Para conduzir a primeira relatoria. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite. Boa noite, Ezra. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o ATT do grupo 7. O grupo 7 hoje vai ser representado pela Sueli. Oi, Sueli, boa noite. A Sueli vai se apresentar. Eu fiz deixar essa organização aqui, tá? Boa noite, eu sou Sueli, do estado do Paraná, resido na cidade de Curitiba, mas trabalho no município de Colombo. Lá eu estou como coordenadora da educação, do Núcleo Pedagógico de Educação Especial e Inclusão. Então, assim, eu represento o grupo 7, né? Então, a síntese do grupo 7 une o perfil do realizador e planejador, e acreditamos que é um equilíbrio entre as estratégias e as atitudes, como diz os meus colegas, a mão na massa. Então, nossa equipe prioriza o diálogo constante, a evolução contínua, para garantir direcionamento e os resultados positivos. Então, muitos dos gestores pontuaram assim que a cara do gestor, a equipe é a cara do gestor, né? Atuamos, então, com autonomia e segurança, promovendo a total participação da equipe na realização das ações. Acredita-se também que para as coisas darem certo, acima de tudo, também damos o valor nos celebradores, né? Que cada conquista, pois uma equipe que celebra se fortalece. Então, a maioria dos nossos gestores, eles observam que a equipe de alta performance é composta pelos 4 pilares essenciais. Então, existem os sonhadores, os realizadores, os planejadores e os celebradores, e que no dia a dia, cada integrante assume responsabilidades distintas de acordo com o seu perfil. Então, garantindo que o direcionamento estratégico se transforme em resultados positivos. Também foi pontuado de que, mais do que executores, a equipe compra a ideia e se envolve com autonomia através do diálogo, da segurança psicológica, promovendo a participação ativa na realização das ações, permitindo uma constante evolução do grupo. Não podemos também esquecer, né, o papel fundamental dos celebradores, né, que mantém o entusiasmo e a união após cada conquista. Então, até o professor Rafael pontuou assim, que os gestores, né, vale ressaltar e tirar o perfil de cada um, fazer com que cada pessoa da sua equipe dê o seu melhor dentro da sua característica. Então, foi o que conseguimos dentro desse momento de diálogo, ressaltar em todos os gestores que participam do grupo 7.
Sueli, muito obrigado. Ézer, essa foi a Sueli, representando o grupo 7. Sueli, obrigado. Parabéns, Rafael, Sueli, excelente relatoria. Agora a gente segue para o grupo número 9, coordenado pelo professor Henrique, ou Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, vou preparar o compartilhamento Está aqui organizando a apresentação da tela, vamos lá. Vai dar certo. Bom, boa noite a todos. Nosso grupo foi bem produtivo, as conversas que tivemos, né? Hoje quem vai estar representando o grupo 9, vai ser a diretora Maria de Lourdes do Nascimento da Silva, de Santa Rita, Paraíba. Você tem 3 minutos, tá, Maria, para apresentar a nossa síntese, tá? Esteja à vontade. Tá bom. Boa noite a todos. Antes de falar, eu quero agradecer também ao professor Rodrigo, que ele é muito atencioso. Ele nos atende quando a gente fala, então, professor, muito obrigada, viu? Eu me chamo Maria de Lourdes, estou gestora da escola em Santa Rita, moro em João Pessoa e trabalho em Santa Rita. Estou gestora. O nosso grupo foi bastante proveitoso. A maioria do nosso grupo é planejador e realizador. Planejador e realizador são os que põem a mão na massa para realizar as ações que idealizaram. Trabalho em equipe, chegar junto no final do trabalho. A equipe falou também que a maioria trabalham sempre juntas e para realizar os objetivos finais. Com relação à equipe de cada escola, possui 4 perfis. Perfil sonhador, para realizar, planejar e celebrar as conquistas que foram planejadas em equipe. E para finalizar, coloquei, sonhar é preciso, realizar é prazeroso, planejar é primordial, celebrar é conquista de objetivos alcançados. É isso, professor. Muito obrigado, Maria. Essa foi a nossa apresentação, tá, professor? Um abraço. Parabéns, parabéns, Rodrigo, Maria. E seguimos agora para o grupo número 5, coordenado pelo professor Hugo. Boa noite, Hugo. Boa noite, Ézer, tudo bem? A relatora de hoje é a Luciene. Luciene, muito corajosa. Muito obrigado, Luciene, por ter sido nossa relatora hoje. Ela passou por um procedimento. Vai falar dentro do limite dela, né, Luciene? Mas se dispôs a ser relatora hoje. Lhe agradeço muito a Luciene, que é gestora na cidade de Lagoa Seca, Paraíba, do mesmo estado da relatora aí do Rodrigo. Ela é de Santa Rita, a relatora do Rodrigo, a Luciene de Lagoa Seca. O nome da escola que a Luciene é gestora é Zezito Ribeiro, na zona rural. Ela trabalha com uma equipe de 20 pessoas. É a escola que ela trabalha é da educação infantil e fundamental 1, tá bom? Tem alguém com... ok, obrigado. Luciene, o tempo é todo seu, tá? Você tem 3 minutos. Tá bom, Hugo, boa noite, né? Sou Luciene, estou como gestora e vou falar um pouquinho sobre os perfis, né, que são os diferentes, que é o sonhador, o planejador, realizador e celebrador. A nossa equipe do grupo 5 ficou bem dividido entre o sonhador, planejador e realizador. Quando eu relatei, eu falei sobre o sonhador. Somos sonhadores, somos brasileiros, né? E vivemos nessa constante busca em sempre melhorar a nossa educação, pois sem sonhos não vamos conseguir realizar nada. E para realizar, para sonhar, também temos que planejar, né? De formas coerentes, em focos em bom resultado no trabalho, para se obter mais valor, mais garantia. Devemos planejar com as ideias do nosso sonhador e planejador, para vivermos um momento mais gratificante, mais prazeroso, junto com a nossa equipe, porque se a gente não tiver engajado com a nossa equipe de trabalho, a gente não consegue realizar nenhum desses perfis.
porque eu já passei por momentos, logo no início, onde sonhamos, planejamos e realizamos, e na hora de celebrar, os resultados não foram positivos. Tivemos que recontar de novo, sonhar novamente, planejar de novo para poder realizar e depois celebrar. E se a gente não tiver com a equipe verdadeiramente engajada, nós não vamos conseguir. Sempre vamos dar um passo atrás. E quando a equipe ela é boa, se torna o trabalho maravilhoso, prazeroso. Hugo, é isso. Muito obrigado, Luciene. Olha aí, tá vendo? Fez um relato incrível, parabéns. Obrigado, Obrigada. Luciene. Boa noite. Excelente, Hugo. Excelente, Luciene. Parabéns aí pela sua participação. Muito bom. Obrigada. Desejo melhoras aí. Obrigada. Seguimos agora com a professora Lesinete, que hoje está sendo representada pela professora Patrícia, do grupo número 8. Boa noite, Ézer. Boa noite a todos. Hoje a relatoria vai ser feita pela técnica de secretaria, Euseni, lá de Mirante da Serra, em Rondônia. Euseni, é com você. Boa noite a todos. Meu nome é Euseni, né? Como a professora falou, sou de Mirante da Serra. Eu sou secretária de uma creche e aproximadamente 80 alunos. Então, a nossa relatoria hoje começou, a nossa dinâmica, na verdade, começou hoje com o perfil celebrador. Mas, assim, o que mais predominou no nosso grupo, no perfil, foi o perfil realizador. Aquele que mete literalmente a mão na massa, executa sem medir esforços, profissionais muito comprometidos que executam as atividades e as demandas da escola, sem medo do novo, sem medo de aprender, profissionais proativos, que buscam parceria, supera metas, buscam, né, supera objetivos, né, buscando soluções criativas, inovadoras sempre, com a intuição, né, de uma educação de qualidade. E quanto ao perfil dos profissionais, né, da equipe dos colegas, o que mais foi citado foi o perfil realizador, pois a maioria são gestores, né, que corre atrás, que vai em busca dos objetivos. Então, e quanto às secretarias, né, alguns relataram que tem muito perfil sonhador e o perfil realizador. E nós tivemos uma colega, a Ivânia, que disse que a antiga secretária dela tinha um perfil realizador, aquela que corria atrás, que, né, ia atrás dos objetivos, em busca de melhoria para as escolas, e atualmente ela está com uma secretária que é sonhadora, e ela relata que ela preferia a secretária antiga. Aí é isso, né? Aí essa secretária nova, né, no caso que ela prefere, é a sonhadora que realiza, que vai atrás dos objetivos, que está ali sempre em busca de coisas novas, né, de coisas boas, né, para a demanda da escola. E atualmente a outra é mais sonhadora, não vai tão atrás como a antiga, né? E é isso. Obrigada, Euseni. Com você, Ézer. Excelente, Patrícia, Euseni, parabéns aí pela participação de vocês, o grupo 8. E seguimos agora com o grupo do professor André, o grupo número 2. Boa noite, André. Boa noite, Brasil! Seja bem-vindo ao Proditec, Tec. Pessoal, nós somos o grupo 2, né, o grupo mais bonito desse Proditec, né? Nós vamos falar hoje sobre a questão aí dos 4 perfis profissionais, né? Deixa eu deixar minha tela um pouco grande aqui, que eu sou meio perfeccionista, Ézer. Né? Nossa relatora de hoje é a Bruna de Souza Reis, né? Ela vai falar sobre os 4 perfis. É com você, Bruna. Põe para derreter. Boa noite, Brasil! Aprendi com ele. Então, eu já fui relator em outro momento. Eu sou de Miracema, do estado do Rio de Janeiro. Sou gestora de uma escola de zona rural.
onde eu tenho alunos de 1 ano até 15 anos. Tem todos os segmentos, só falta o ensino médio. Então, o nosso grupo, a maioria, todos eles, tem um pouco dos 4 perfis. O perfil sonhador, que manifesta a nossa capacidade de projetar uma escola melhor, mais organizada, participativa e engajada. Sonhar nesse contexto não se configura como algo distante da realidade, mas como um impulso necessário para acreditar em mudanças e buscar constantemente a melhoria do ambiente educacional. Nós também temos o perfil planejador, que, por sua vez, revela-se na organização das ações e na construção de estratégias que orientam o trabalho pedagógico. Planejar é essencial para dar sentido às práticas e direcionar os esforços da equipe. No entanto, é importante reconhecer que, muitas das vezes, esse processo é atravessado por dificuldades concretas, como a escassez de materiais, a limitação de recursos humanos e outras carências que impactam diretamente a execução do que se foi proposto. Mas nós também temos o perfil realizador, que se evidencia na capacidade de colocar em prática aquilo que foi planejado, mesmo diante de obstáculos. É nesse momento que a resiliência, a criatividade e o comprometimento se tornam fundamentais para transformar intenções em ações concretas, garantindo que, apesar das limitações, o trabalho aconteça. Então, nesse perfil, eu relatei praticamente todas as amigas do grupo disseram que elas também têm essa dificuldade, porque a gente acredita que cada um tem sua função na escola. Então, que nós somos muito mais realizador. Então, se a gente sabe que, vamos dizer, vou dar um exemplo, que a servente tem que limpar aquela sala e ela não limpa, a gente acaba pegando a vassoura e limpando. Se o banheiro está sujo, a gente vai lá e pega e limpa o banheiro. Porque a gente sabe que cada um tem sua função, mas se caso o funcionário não faça, ou não deu tempo, a gente vai lá e ajuda também. Mas nós também temos o celebrador, que se faz presente na valorização das conquistas, sejam elas grandes ou pequenas. Celebrar os objetivos alcançados, os avanços obtidos e tudo aquilo que foi realizado com êxito é essencial para fortalecer a motivação da equipe e reconhecer o esforço coletivo. Então, nesse perfil, eu vou parar um pouquinho, porque a gente também teve pontos positivos, que muitas das vezes a gente celebra pouco, para a gente como gestor, para a gente, não para a equipe. A gente é mais de agradecer, de motivar e de celebrar a equipe, dando êxito mais para eles do que para a gente. E aí, qual o perfil que tem a nossa equipe? Nós falamos mais o sonhador, porque eles veem a gente como aqueles memes de Instagram, né? Que a gente pode tudo, que a gente tem a varinha de condão, que a gente é médica, que a gente é dentista, que a gente é psicóloga, que a gente é tudo, mas também que eles são realizadores, porque eles colocam a mão na massa junto com a gente e faz com que as nossas escolas sejam escolas de excelência. E a gente, assim, do celebrador, só para dar uma ênfase, a gente precisa mais, como gestores, o nosso grupo 2, foi falado, até o André falou, e ele está certo, de que a gente comemora pouco, mas a gente, às vezes, dá mais essa vitória para a nossa equipe, para que a gente tenha uma escola de mais excelência. Muito obrigada aí, e boa noite. Obrigado, Bruna, pela contribuição. É com você, doutor Ezer. Oi, Brasil! Parabéns aí, André, Bruna, novamente enriquecendo a nossa noite com a relatoria precisa, né, que ela sempre nos traz. Muito obrigado, Bruna. E a gente segue agora com o grupo da professora Fabiana, o grupo 4, que hoje está sendo representado pela nossa querida Grazi. Boa noite, Grazi. Boa noite, Ezer. Boa noite, pessoal. Nós tivemos uma discussão muito rica no grupo 4. A nossa relatora hoje é a Giovana, ela é do Paraná, ela é gestora de uma escola pública de ensino fundamental, anos finais, vizinha dos irmãos argentinos,
mora ali a 50 quilômetros da Argentina, ela vai estar compartilhando conosco as discussões do Grupo 4. Giovana, fica à vontade, se você conseguir projetar aí. Ela fez uma apresentação e ela disse que consegue projetar. Isso, valeu. A palavra já está contigo, tá? Desculpa, eu não tinha aberto o meu microfone. Boa noite, pessoal. Então, nós aqui do nosso grupo 4 tentamos fazer uma explanação do encontro de hoje, sobre a comunicação não violenta e também sobre a questão do nosso perfil, que gerou em torno dos 4 tipos de perfis, tá? Mas ficando mais entre o planejador e o realizador, que foi que mais ficou, se abrangeu nesses 2, em alguns momentos, e o sonhador com o celebrador. Mas para ser um gestor, dentro dessa condição de perfil, a gente precisa muito observar, dentro dessa comunicação não violenta, ter esses sentimentos, né, que aflora, que essa empatia toda que a gente precisa ter, sem julgar, essa comunicação para que a gente possa desenvolver um trabalho efetivo, porque além de sermos gestores da própria gestão, a gente gesta as pessoas dentro do próprio profissionalismo, como professores e alunos, né? E precisamos, dentro dessa comunicação, preservar as necessidades, sermos imparciais e, ao mesmo tempo, ter postura, que isso foi que me chamou muito a atenção, para desenvolvermos esses perfis, porque nós somos pessoas que, sermos líderes nos dias de hoje, nós ainda estamos em construção desses perfis, e um pouco de cada, o nosso grupo manifestou que a gente traça metas constantemente e mudamos essas metas, essas rotas, conforme o nosso dia a dia, nossas dificuldades. Sempre temos claros os nossos objetivos, que o foco principal é o nosso aluno, é a aprendizagem dele, e, lógico, não fizemos nada sozinhos, a gente tem a nossa equipe para executar e planejar juntamente. Nós, quando a gente não consegue fazer, quando a gente não tem as pessoas para desenvolver, a gente vai lá e faz, como a nossa colega ali do grupo anterior falou, a gente vai lá e coloca a mão na massa, mas a gente não deixa de sonhar. Nós somos educadores que sonham, e nós não podemos esquecer de celebrar, né? Que também a gente precisa avaliar e celebrar as nossas ações para que a gente tenha ânimo, vamos dizer assim também, que a gente tenha inspiração, porque celebrar também faz parte dessas conquistas, né? Então, isso foi a nossa dinâmica do Grupo 4. Muito obrigada. Obrigada ao Grupo 4, a Giovana. É isso aí, com você, Ézer. Obrigado, Grazi, parabéns, Giovana, lindo slide, né, representativo aí do grupo, parabéns pela iniciativa. A gente segue agora com o grupo do professor Eberson, o grupo de número 1. Boa noite, Eberson. Olá, boa noite a todos, boa noite, Ézer. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao meu colega Ézer pela disponibilidade, pela sensibilidade em me representar no grupo, apesar de que, graças a Deus, não foi necessário. Obrigado, Ézer. Quem está no nosso grupo, a gente teve uma discussão muito interessante, apesar do ATT hoje não estar 100%, mas os colegas representaram e supriram muito bem essa dificuldade aí. E quem vai apresentar para nós hoje é o Gustavo Eli. O Gustavo Eli, ele é diretor escolar
de uma escola com 900 alunos, na cidade de Esteio, né, uma cidade, bonita cidade lá na região metropolitana da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gustavo, ele está contigo. Boa noite, colegas, boa noite, professor. Então, nosso grupo definiu que todo gestor, ele transita pelos perfil sonhador, né, que idealiza, perfil planejador, que organiza, perfil realizador, que executa, celebrador, que reconhece, ao longo da nossa prática diária. E que o equilíbrio entre todos esses perfis, né, fortalece a gestão e potencializa os resultados da escola. E o nosso grupo, na sua maioria, definiu como um grupo com perfil planejador. É aquele que organiza as ações com antecedência, define metas claras e estrutura caminhos para alcançar bons resultados dentro do ambiente escolar. E aí algumas falas pertinentes, né? Todas as falas são pertinentes, mas algumas que a gente pensou lá da nossa discussão. O grupo, então, que é um grupo, né, o perfil planejador, ele elabora e planeja anualmente os objetivos com prazos bem definidos, acompanha os indicadores de aprendizagem para ajustar ações, define prioridades, distribui tarefas entre a equipe, prevê desafios e cria planos de ação para colocar em prática, organiza o PPP e outras ações. Através do planejamento se traça objetivos comuns, coloca esses objetivos em prática, né, no dia a dia da escola, tem uma visão estratégica, né. Além de analisar a questão pedagógica, tem que se preocupar também com a parte financeira da escola, que é super importante, tanto o pedagógico quanto o financeiro, eles precisam andar junto, né. Define meta junto com os professores, e é claro, precisa, né, monitorar os resultados pedagógicos. Então, foi essa definição ali do nosso grupo como perfil planejador. E quanto à equipe, né, qual foi o perfil que mais se destacou? Foi uma equipe com perfil realizadora. É um grupo de pessoas que trabalha junto para planejar e executar um determinado projeto. Cada integrante, né, contribui com as suas habilidades, com seus conhecimentos e canaliza, né, converge para alcançar um objetivo comum. Dentre as falas que a gente pensou ali, a gente tem prazos nas escolas, né, a gente sabe disso, então a gente procura planejar, executar os projetos dentro dos prazos, a gente precisa dividir tarefas, né, o diretor não é o centro de tudo, cada um tem que ter suas tarefas definidas, né? A equipe também, ela resolve desafio do dia a dia, que são muitos, né? Sem depender sempre do gestor maior, né? É necessário a equipe acompanhar as metas para buscar melhores resultados, propõe soluções práticas, manter constância nas ações, evitando deixar projetos pela metade, muitas vezes, né? Os projetos iniciam, são projetos muito bons e não chegam ao final. E ajustar a estratégia rapidamente quando algo não está funcionando, né? Quando a gente vê que a gente planejou uma coisa e não está funcionando, não custa a gente dar um passo atrás para que depois a gente dê 2 passos à frente. Encerrando, eu acho que uma gestão planejadora, ela organiza caminhos com clareza, né? E uma equipe realizadora, ela transforma cada plano em resultados cada vez mais concretos na aprendizagem. Eu acho que foi isso que nosso grupo lá discutiu, né? E uma discussão bem valiosa. Obrigado, Gustavo Eli. Excelente relato, sintetizou com maestria o debate do grupo. Está de parabéns. Obrigado. Ézer, está contigo. Isso, gostei também, Eberson. E gostei mais de ver a fotinha de todo mundo do grupo aqui, né? A gente consegue se aproximar um pouco mais de vocês. Isso é muito legal.
Parabéns, Eberson, Gustavo, pela relatoria, vocês foram brilhantes. E a gente segue agora para o grupo número 6, que é coordenado pelo professor Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ézer. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Agora, meu querido grupo 6, o melhor grupo do Proditec, né? Sem falsa modéstia. A minha relatora de hoje é a Cristiane Lauretti. Ela pediu para falar no último nome dela, que é bem complicado, é um trava-língua, mas é Hazenzen, tá? Ela é de Manuel Ribas, no Paraná. Desculpa, viu, Cristiane, se eu falei seu último nome de forma correta, senão você pode me corrigir, fique à vontade. Ela é diretora escolar da maior escola indígena do Paraná. Então, olha que coisa legal, são 750 alunos, todos da etnia Caigangue. Desculpe se eu não falei o nome correto, você também pode me corrigir, tá, Cristiane? Do infantil ao ensino médio, ela abrange todos os perfis, como EJA, como aluno especial, enfim, tem toda uma gama que ela trabalha no ensino na escola dela. Olha, primeiramente, eu quero agradecer ao meu grupo 6 pelo diálogo, pelo debate enriquecedor, pelo abrir o perfil de vocês para nós. E, Cristiane, como eu sempre falo, se você tem 3 minutos, tá contigo, manda ver, tá? Boa noite a todo mundo do grupo. É uma alegria imensa falar para esse grupo tão seleto, de grandes diretores, grandes nomes da educação. Um abraço ao nosso TT Paulo, que media o grupo todas as semanas aí com muita alegria, envolve todos nós. Um abraço ao grupo 6, que me incumbiu dessa responsabilidade. E o Paraná está dominando hoje aqui, né? Estamos a maioria representando, com muito orgulho. O nosso grupo 6, a gente discutiu todos os perfis, a gente perpassa por todos os perfis. Os que dominaram foram o perfil planejador e o perfil celebrador. Nós, enquanto gestores, a gente impregna a nossa identidade na escola, um pouquinho do que nós somos, ali no ritmo, no equilíbrio da instituição. Todo mundo acaba levando assim um pouquinho de nós juntos. A gente acaba levando o sobrenome da escola, né? A Cris lá da terra indígena, e cada um assim vai. E nós chegamos à conclusão que para ter uma equipe equilibrada, a gente precisa de todos os perfis. Nós somos sonhadores, porque quem está na educação inicia sempre com um sonho, tudo inicia com um sonho. E o sonho é o que nos move, né? Que nos tira um pouco dessa burocracia toda, que nos faz ver além, ver no futuro. Então, é muito importante essessas pessoas sensíveis que sonham, e também sermos sensíveis e sonhadores. Nós somos planejadores, porque não basta sonhar, a gente precisa pôr tudo em prática, né? Pôr nossos sonhos em práticas e ter estratégias organizadas para que esses sonhos aconteçam, não só conosco, mas com outras pessoas também. Nós somos realizadores, porque participamos da execução, nós encorajamos as pessoas, nós puxamos da equipe, e uma fala que me marca muito no grupo é que nós não sejamos gestores de gabinete, sejamos aqueles diretores, gestores que estejam onde a escola precisa todos os dias. E nós somos celebradores, porque nós vemos o sucesso das ações, nós recalculamos a rota, nós vemos os pontos de atenção, precisamos direcionar todos os setores, organizar todos os setores, a gente precisa estar em todos eles, em todos os momentos, recalcular em cada um o que precisa ser feito, o que precisa ser refeito, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. O que não deu certo é aprendizagem, é amadurecimento para a gente, quanto profissional também. E a gestão, ela não se faz sozinha. Por isso, uma grande missão nossa com as equipes é lapidar essas equipes, conquistar essas pessoas, buscar aqueles que ainda não sabem o seu perfil, né? Porque uma equipe forte, ela se compreende nas diferenças. Então, seria isso as discussões de vocês. No tempo certinho, o meu cronômetro no celular tocou aqui agora, com 3 minutos. Parabéns. Eu sufoco aqui. Parabéns, grupo 6. Zé, é contigo, tá? Parabéns, Paulo. Excelente relatoria, Cristiane. Sucesso aí na sua escola. A gente segue agora com o professor Caindo, representando o grupo 3. Boa noite, professor Ézer. Boa noite a todo o grupo.
O nosso relator de hoje será o Haroldo José, ele também vem do Paraná, da cidade de Londrina. Haroldo, o tempo é todo seu, fica à vontade. Ele está meio com uma alergia, mas vai conseguir dar conta do recado. Boa noite, obrigado, Caio. Boa noite a todos. Um pouquinho rouco, mas vamos lá, gente. Deixa eu só apresentar um. Vamos lá. Nosso grupo, acho que teve uma discussão bastante intensa. Cada um acho que colocou muito da sua realidade. É uma coisa fantástica desse curso, que é essa variedade de realidades e de pessoas e de experiências, que é uma riqueza absurda. Então, vamos lá, serei bem breve. O quadrante da gestão, nossa jornada coletiva. Gerir uma escola é, antes de tudo, a arte de equilibrar diferentes forças. No nosso grupo de trabalho, observamos que cada gestor e cada equipe carrega uma cor predominante. Mas é na mistura de todos esses tons que a educação ganha vida. Vimos em nossos líderes a força do realizar. Não dá para ser diretor sem ser um realizador. Mãos que enfrentam o cotidiano e transformam desafios em soluções. Mas não paramos aí. Há entre nós o olhar do sonhador, que enxerga o futuro antes de ele acontecer, o rigor do planejador, que desenha o mapa para que ninguém se perca, e o coração do celebrador, que entende que o caminho só vale a pena se soubermos reconhecer cada passo dado. Nossas equipes são o chão, agora pensando nas equipes, né, de cada um, nossas equipes são o chão onde essas ideias florescem. Predomina a força da ação, um exército de realizadores que faz a escola pulsar. Mas percebemos que o brilho nos olhos vem da diversidade, quando o sonho de um encontra o método de outro, e a celebração de todos acolhe a comunidade. Nós temos um encontro de forças. Concluímos que a gestão escolar não é um ato solitário, de um único perfil, mas uma sinfonia, e aí a imagem. O sonho lança semente, o plano prepara a terra, a ação faz brotar, e a celebração colhe os frutos e renova a esperança. Não tem escola sem sonho, não tem escola sem plano, não tem escola sem ação, muito menos sem celebração, porque isso dá força para a gente seguir em frente, né, sempre. Que possamos ser gestores que não apenas executam, mas que também permitem que o sonho, o plano e o afeto guiem nossas escolas rumo a um futuro mais acolhedor e positivo. É isso, meus queridos. Muito bom, Haroldo. O Haroldo surpreendeu-nos com esse slide, não sabíamos. Muito bom, ficou lindo. Obrigado pelo espaço, professor Ézer. Consigo. Excelente, Caindo. Parabéns, Haroldo. Uma sinfonia de forças na escola. Parabéns. Que bonito, né? Hoje o Paraná está conduzindo as relatorias. A gente tem que se mexer aí na próxima semana. Excelente, Haroldo. A gente segue agora para o grupo da professora Valéria, grupo de número 10. Oi? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Boa noite Sim, a todos. sim, Valéria. Eu sou relatora hoje de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Ó, saímos do Paraná, fomos lá para Paraíba, tá? Técnica da Secretaria de Educação. Maria Paula, é com você. Eu vou compartilhar o slide, mas você já pode ir relatando, tá? Ok, boa noite. A Paraíba também está com 3 relatorias já hoje, né? Então, palmas para a Paraíba. Parabenizo também todos os grupos e a nossa palestrante, a professora Natásia, por tantas contribuições. Nós, do grupo 10, grupo lindo, a nossa TT aí, a Valéria, é uma pessoa linda, encantadora e competente até a lua. No relato desta noite, sobre o dia de hoje, sobre as relações intra- e interpessoais nos ambientes escolares, primeiro na nossa identificação de perfis individuais, nessa etapa em que os participantes identificaram-se
com as 4 competências fundamentais: sonhador, planejador, realizador e celebrador. Eu me coloco como celebradora, né, porque prioritariamente eu observo e participo muito das celebrações dos processos, mas tem os planejadores, a Miriam, o Flávio, a Magna, destacam o planejamento como base para a gestão e liderança. Também a Maura e a Graciele reforçam que o planejamento é essencial para lidar com a complexidade escolar e o cuidado com as pessoas. Tem os realizadores, a Liliane, a Daiane, focam na execução e no compromisso com as metas. Também tem aqueles que nos colorem com todos os perfis, né? A Tailane e a Rosimara unem planejamento e execução e colocam a mão na massa. O Hélio e a Aline também transitam por todos esses perfis, destacando que a gestão exige o equilíbrio entre o sonho e a celebração compartilhada. Temos o Lucas, que une o sonho à realização, com foco em raízes quilombolas e pertencimento. A Yolanda e a Cássia veem todos os perfis, utilizando essa versatilidade para alcançar objetivos e apoiar a equipe. Já na dinâmica 2, sobre a coletividade da nossa visão quanto equipe, a análise do trabalho em grupo revelou a importância da complementariedade. Uma gestão democrática e liderança compartilhada. Temos eu, Maria Paula, o Hélio, a Cássia, que enfatizaram sobre a divisão de lideranças por setores e o engajamento mútuo fortalecem a gestão participativa. Com foco em resultados, nós temos a Liliane, Yolanda e a Graciele, que descrevem suas equipes como predominantemente realizadoras, garantindo que o planejamento saia do papel. Sobre equilíbrio e sinergia, a Daiane e a Maura destacam equipes participativas que equilibram o gerar de ideias com o fazer acontecer. Já a Rosimari e a Tailane observam a necessidade de manter o foco na rota, notando que a ausência de perfis sonhadores ou o excesso deles pode ser um desafio para a execução. Na plenitude, temos a Magna e o Flávio, que relatam que suas equipes possuem todos os perfis integrados, resultando em um ambiente de comemoração e apoio mútuo. E finalizamos com a palavra do nosso colega Hélio, que também falou sobre ser gestor, é ser um grande maestro, que precisa ter um olhar sensível para colocar a orquestra no mesmo tom e no mesmo ritmo, para que tudo saia perfeito. Um beijo a todos, uma feliz Semana Santa e uma abençoada Páscoa. Tchau, tchau. Excelente! Maravilha, Maria Paula, muito obrigada. Parabéns aí ao grupo, a Paraíba em ação, né, Maria Paula? Gostei. Agora a gente convida a professora Natácia para encerrar a discussão da aula de hoje. Natácia. Boa noite novamente. Que relatos legais que vocês fizeram. Parabéns pelos relatos de vocês. Percebe-se que vocês fizeram com muito empenho, com muita reflexão. A gente teve até um infográfico sinfônico, né? Gostei muito de pensar nisso, com o lugar do gestor como esse lugar de um grande maestro que vai reger toda essa sinfonia. Muito interessante. E apesar de ser uma equipe muito diversa, de norte a sul, de Rondônia ao Paraná, intercruzando aí o Nordeste também, os perfis mais citados que eu escutei aqui foram o planejador e o realizador. E era de se esperar, né, devido justamente a esse lugar que a maioria de vocês ocupa atualmente, que é essa posição de diretor e diretora, e é uma posição que espera, né, que exige um perfil muito mais ou planejador ou realizador, para poder delegar funções, para poder
materializar o projeto, para que esse projeto ele consiga seguir adiante, né? Então, acho que ficou bem claro para vocês, quando vocês fizeram esse exercício, de que os perfis não são opostos, né? Mas eles são complementares. Eles são parte do mesmo processo humano de transformação, de reconhecimento, de compreensão. Então, vocês passaram lá pelo perfil sonhador, que é aquele que enxerga além do presente, que dá sentido àquilo que ainda não existe. Foram para o planejador, que, por sua vez, acolhe esse sonho e traduz isso em algum caminho viável para poder realizá-lo, né, organizando ideias, recursos, etapas. Foram para o realizador, que é aquele que transforma os planos em prática, aquele que enfrenta os desafios com resiliência, que aprende com a experiência, que passa o conhecimento adiante, e finalizaram ali no celebrador, que é aquele que reconhece e valoriza cada conquista e cada pedacinho desse percurso, né? O celebrador é aquele que nutre uma gratidão muito grande, fortalece os vínculos e traz aquela motivação para continuar. Então, eu acho que é interessante pensar assim, né, de que quando esses 4 perfis, eles atuam em harmonia, eles vão criar um ciclo saudável de crescimento, de prosperidade. E como disse o grupo 10, né, nós não precisamos ser tudo, nós precisamos um dos outros. Adorei essa frase. O grupo 6 também trouxe uma frase bem interessante, que é: uma equipe forte se integra nas diferenças. Então, acho que é bem isso. Vocês pegaram bastante a essência, né? Não esses perfis, eles não são opostos, mas eles são complementares, eles se integram, né, nas diferenças. E aí eu espero que a comunicação não violenta possa ter trazido, né, uma perspectiva que nos convida a integrar essas dimensões dentro de nós e nas nossas relações com os outros, promovendo mais consciência, cooperação e humanidade na construção de um projeto coletivo, né, sempre coletivo, esse projeto que a gente quer construir. E agradeço bastante a presença de todos vocês que estiveram até aqui, nesse horário. Foi um prazer participar dessa sala com vocês. Agradeço bastante ao Ézer, à equipe dos ATTs e principalmente a vocês que se dispuseram a estar aqui, e espero que aquilo que eu trouxe hoje, de alguma forma, possa ajudá-los e ajudá-las, né, a lidar aí com a comunicação não violenta, a lidar com as conversas difíceis, principalmente a lidar com os pequenos estresses do dia a dia, que a gente sabe que são muitos no ambiente escolar. Natácia, muito obrigado. Em nome da equipe Proditec aqui da UFR, todos os cursistas, a gente agradece a sua participação em mais uma edição aqui do nosso curso de mentoria para diretores e diretoras, tá certo? E já comunico que na próxima semana nós receberemos o professor Ariel, tá? Que vai discutir a nova sala, que é Violências e os Contextos Sociais Escolares. Se organizem para não faltar às aulas. Uma discussão importante, potente e que complementa a fala da professora Natácia, tá certo? Natácia, muito, muito obrigado. Você foi brilhante aqui na condução dessa aula, tá? Bom, gente, boa noite, excelente semana e nos vemos na próxima semana às 19 horas em ponto. Todo mundo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Brasil, Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite.